Imagine entrar no oceano. Você olha para baixo, a água parece tranquila, mas centenas de metros abaixo, alguma coisa está se aproximando. E agora vem as perguntas. E se existisse um predador capaz de esmagar uma presa com uma única mordida? E se um peixe tivesse mais de 5 metros de comprimento e dentes enormes? E se um lagarto marinho gigantesco perseguisse suas presas em mar aberto? E a pergunta mais assustadora: como era possível sobreviver em um oceano onde todos esses animais viveram no mesmo período? Hoje vamos mergulhar nesse mundo e talvez seja melhor não olhar para trás. Começamos com um dos maiores predadores e mais impressionantes dos mares do Cretáceo, Cronossauros. Apesar de parecer um dinossauro, ele não era um dinossauro, ele era um pliossauro, um tipo de réptil marinho pertencente ao grupo dos plesiosauros, e ele tinha uma característica que imediatamente chama a atenção, que no caso é a sua cabeça. O crânio do Cronossauros era enorme em relação ao corpo, equipado com dentes fortes e pontiagudos. Mas por que um animal aquático precisaria de uma cabeça tão poderosa? Porque ele provavelmente era um predador capaz de atacar animais relativamente grandes, peixes e outros répteis marinhos e diferentes tipos de presas que faziam parte do ambiente em que esse animal vivia. E existe algo ainda mais interessante. O Cronossauros possuía 4 grandes nadadeiras. Em vez de simplesmente ondular o corpo como um peixe, ele utilizava essas estruturas para controlar seus movimentos na água. Isso dava ao animal uma combinação interessante: potência, controle e uma mandíbula especializada para capturar as presas. Agora imagine a cena: um cardume está nadando e tudo parece normal, até que uma enorme cabeça surge das profundezas. A presa tenta escapar, mas o predador já está perto demais. A boca se abre e aqueles dentes entram em ação. O oceano do Cretáceo não precisava de monstros fictícios, eles já existiam. Agora vamos esquecer os répteis por um momento, porque os peixes também tinham seus próprios gigantes. Conheça o X-Pactynus, um peixe gigante com vários metros de comprimento, com um corpo alongado e uma boca cheia de dentes afiados. Parece uma criatura de filme de terror, mas ele era real. O X-Pactynus era um peixe carnívoro que viveu nos mares do Cretáceo. O seu corpo era relativamente alongado e adaptado para uma vida de caça nas águas abertas. Mas o mais impressionante era sua boca. Ela era equipada com dentes grandes e pontiagudos, e existe uma descoberta que revela muito sobre seu comportamento. Alguns fósseis de X-Pactynus foram encontrados preservando restos de peixes dentro do corpo. Isso mostra que esses animais podiam engolir presas enormes. E aqui surge uma pergunta: será que seu apetite podia ser o seu maior inimigo? Em alguns casos, a resposta parece ser sim. Existem fósseis famosos do X-Pactynus associados a peixes que eram surpreendentemente grandes em relação ao próprio carnívoro. Isso nos mostra que esses animais podiam tentar capturar refeições extremamente ambiciosas, e era um verdadeiro jogo de risco, porque se ele conseguisse engolir a presa, o predador ganhava uma refeição gigantesca, mas se algo desse errado, a refeição poderia se transformar em um problema fatal. O que mostra que até comer no oceano pré-histórico podia ser uma questão de sobrevivência. Agora imagine você estar nadando no Cretáceo, você vê um peixe e depois outro, e então um enorme réptil passa ao seu lado. Esse era o mundo dos Mosassauros, e um dos maiores e mais impressionantes representantes desse grupo foi o Tylosaurus. Apesar do nome, ele não era um dinossauro, mas sim um largato marinho. Seus parentes modernos mais próximos são os largatos e as serpentes, só que o Tylosaurus levou essa linhagem para um caminho completamente diferente. Ele evoluiu para viver no oceano, seu corpo era alongado e possuía nadadeiras e uma cauda adaptada para gerar propulsão. E a sua cabeça apresentava uma característica particularmente interessante, um focinho alongado e resistente. Isso provavelmente ajudava o animal a capturar e dominar suas presas. Mas o que ele comia? Os peixes e outros répteis marinhos, e provavelmente uma grande variedade dos animais disponíveis naquele ecossistema. E aqui está o mais assustador: o Tylosaurus não precisava ser o animal mais rápido do oceano, ele precisava ser o mais rápido o suficiente para alcançar a sua presa. Quando um carnívoro desse tamanho começa a se aproximar, errar pode significar morrer. O Tylosaurus foi um dos maiores mosassauros que já existiram. Ele tinha aproximadamente 12 até 14 metros de comprimento e também podiam variar também até 7 toneladas. Ele era distribuído principalmente na América do Norte, com fósseis também conhecidos em outras regiões. Mas se o Tylosaurus era assustador, agora chegamos em um dos nomes mais famosos de todos, o Mosasaurus. O Mosasaurus foi um dos maiores mosassaurídeos conhecidos, e provavelmente estava entre os grandes predadores dos mares do final do Cretáceo. Mas existe um detalhe fascinante: ele não parecia um tubarão, e não parecia uma baleia, e também não parecia um plesiosauro. Ele era um largato gigante adaptado à vida marinha. O seu corpo terminava em uma cauda poderosa. Essa cauda funcionava como um grande motor. As nadadeiras ajudavam no controle da direção e da estabilidade. E então chegamos à sua arma principal, o seu crânio cheio de dentes.
O Mosasaurus possuía mandíbulas enormes e dentes adaptados para rasgar e perfurar suas presas. Alguns Mosasaurus também apresentavam dentes adicionais no céu da boca, aumentando a capacidade de segurar animais que tentassem escapar. E agora pense nisso, uma presa está nadando, ela percebe alguma coisa atrás dela, tenta se virar, mas o predador também vira, tenta mergulhar e o predador acompanha, tenta acelerar e a perseguição continua. É exatamente nesse tipo de situação que um grande predador marinho pode dominar o seu ambiente. Mas havia um problema. O Mosasaurus não era o único gigante naquele oceano, porque existiam outros predadores muito grandes, e alguns deles poderiam até competir pelas mesmas presas. E ainda continuando nos Mosasaurus, desta vez é um animal menor e extremamente interessante, o Platecarpus. Comparado aos maiores Mosasaurus como o Tylosaurus e o Mosasaurus, ele não parecia tão impressionante, mas tamanho não é tudo. O Platecarpus ajuda os cientistas a entender como os Mosasaurus evoluíram para sobreviver no oceano. O seu corpo possuía adaptações para natação, a cauda tinha uma estrutura especializada para produzir propulsão, e seus membros eram modificados em forma de nadadeiras. Isso mostra uma transformação evolutiva impressionante. Imagine começar com um ancestral terrestre e depois, geração após geração, as mudanças continuam. O corpo fica mais adequado à água, os membros se modificam e a cauda se torna mais eficiente. E finalmente temos um largato que passa praticamente a sua vida inteira no ambiente marinho. E é um dos exemplos mais interessantes de como a evolução pode transformar completamente a anatomia de um animal. Mas ainda falta um predador, e talvez esse seja um dos mais intrigantes daqui. Enquanto os répteis marinhos dominavam uma parte do oceano, os tubarões também estavam lá, e um deles é o Squalicorax, conhecido popularmente como um tipo de tubarão coruja. Ele possuía dentes característicos, adaptados para cortar e triturar diferentes tipos de alimento. Mas existe algo ainda mais interessante. Os dentes encontrados em fósseis mostram sinais de desgaste compatíveis com uma dieta diversificada. Isso sugere que o Squalicorax não era um especialista extremamente limitado. Ele poderia explorar diferentes fontes de alimento, como peixes, animais marinhos e até carcaças. E agora pense no significado disso. Você é um predador e não precisa perseguir apenas uma presa específica. Se encontrar alimento disponível, você aproveita. Isso é uma vantagem enorme em um ambiente com as condições que mudam constantemente. E o Squalicorax viveu justamente em um período que os mares estavam cheios de oportunidades e também perigos. Porque imagine encontrar uma carcaça no oceano e você começa a se alimentar, mas então, quem mais sentiu o cheiro? Um mosassauro, outro tubarão, um grande peixe? No Cretáceo, uma refeição podia rapidamente se transformar em uma disputa pela carcaça. Mas é aqui que o vídeo de hoje vai se encerrando. Muito obrigado por ver o vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e também comentar aqui embaixo o que você achou e também deixar o seu like, beleza? Eu fiquei bastante tempo sem postar vídeos longos no canal, o motivo é porque eu fiquei muito ocupado e também eu estava ficando muito exausto, mas agora eu voltei ao normal, beleza galera? Então pode esperar próximos vídeos na próxima semana. Então muito obrigado, e também o YouTube muito provavelmente vai cortar um pouco do meu alcance por causa desse tempo sem postar vídeo longo, então por favor galera, compartilha o vídeo aí e também deixa o seu like. Então agora falou!